O cenário político Brasil e a governabilidade do presidente Lula. Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí iniciando hoje para que vocês saibam em cima do que nós gostamos muito, de levar de informação, que são as pesquisas. Pesquisas, como a gente sempre gosta de dizer, elas são retratos de um momento. Uma fotografia do que acontece no país. Ela tem, às vezes, a capacidade de projetar passos futuros, mas não muito longe. De qualquer maneira, é sempre uma boa radiografia do que acontece. Uma pesquisa da Quest, Instituto Quest, que saiu hoje, demonstra que para o governo Lula, a situação é, no mínimo, de atenção. Para alguns é de preocupação. Por quê? Porque os novos números trazem que justamente o governo Lula teve uma queda na sua aprovação. Essa queda foi significativa, porque foi acima da margem de erro da pesquisa, que é de 2%, e Lula teve uma queda de 54% a 51% da sua aprovação. E com relação também, e aí está tudo unido, à desaprovação da forma do presidente governar o país, porque são dois pontos da mesma pesquisa que indicam que também nesse caso houve um aumento, ou seja, piorou a desaprovação para o presidente, porque subiu de 43% para 46%, também acima da margem de erro. Isso mostra que a população não está muito satisfeita nem com a forma como o presidente tem governado o país e muito menos como o governo como um todo tem feito as suas entregas. E além disso, Lula mantém também uma aprovação, que esse é um ponto interessante, Rodolfo, entre as classes mais pobres. É justamente ali que o presidente mantém a sua maior força. Já entre os mais ricos, aumenta a sua desaprovação. E outro ponto que também chama atenção é com relação à avaliação negativa, porque também essa subiu, e essa subiu muito, de 29% para 34%, enquanto 47% consideram Lula melhor do que Jair Bolsonaro. E aí vem um ponto interessante, porque mostra justamente a polarização. 47% é praticamente metade, ou seja, quem não gosta do governo Lula é quase a mesma quantidade de quem gosta. A polarização está mantida no Brasil e era o que a gente já tinha falado antes do que essa pesquisa, inclusive, demonstrou. E um ponto que talvez justifique, Rodolfo Lago, esses números, é justamente a fala do presidente da República sobre Israel e também os números da economia, que obviamente todos nós que vamos ao mercado sabemos que os alimentos estão mais caros. Pois é. Esses pontos aí chamam a atenção, quer dizer, houve uma desaprovação grande, 60%. Das pessoas disseram que o Lula teria exagerado na sua condenação ao que Israel está fazendo na faixa de Gaza, não no sentido de que aquilo dali não seja realmente um absurdo o que Israel está fazendo, mas na comparação que Lula fez ali naquele momento com o que Hitler fez com os judeus. Quer dizer, essa comparação foi considerada um exagero por 60% das pessoas e certamente deve ter impactado no resultado final da pesquisa. E a questão, como o Alexandre estava falando, da inflação. As pessoas estão muito preocupadas, especialmente com a inflação dos alimentos. 73% das pessoas sentiram que os alimentos subiram de preço nos últimos tempos. Então, quer dizer, são os fatores ali que jogaram um pouco mais para baixo essa aprovação do governo Lula. E aí o que pode projetar? E aí vem a questão de futuro. Projeta que o governo tem que mostrar resultados, que o governo precisa fazer entregas, que o governo precisa mostrar para a população que ele está de fato fazendo um governo que é considerado melhor do que o anterior, ou inclusive que pode projetar um futuro de Brasil melhor. E para isso, votações no Congresso Nacional são necessárias. Aprovações de projetos de interesse do governo são fundamentais. E para isso você tem que ter a chamada governabilidade, ou seja, um Congresso Nacional pronto para trabalhar a favor das pautas do governo. E ontem, as comissões importantíssimas da Câmara dos Deputados tiveram
as suas definições para as suas presidências, os seus comandos, e a situação para o governo não vai ser tão tranquila, né, Rodolfo? Não vai ser tranquila não, quer dizer, e aí é bem isso, quer dizer, juntando as duas coisas, como o Alexandre disse, quer dizer, o governo precisa fazer entregas para que essa percepção da sociedade melhore. E para isso ele precisa se relacionar bem com o Congresso. E isso passa muito pela questão das comissões temáticas, porque é ali que os debates começam, e realmente a distribuição ela não ficou muito favorável ao governo, especialmente porque a Comissão de Constituição e Justiça, que é um filtro por onde tudo passa, porque todos os projetos precisam passar por ali para que se analise a constitucionalidade daquele projeto, essa Comissão de Constituição e Justiça importantíssima vai ficar com a oposição, vai ficar com o PL, e o PL ainda cogita colocar ali uma figura oposicionista raiz bolsonarista, que é a deputada Caroline de Toni. Então realmente não foi uma boa notícia para o governo. A comissão de orçamento, ou seja, a chave do cofre, vai ficar agora de fato nas mãos de Arthur Lira, presidente da Câmara, porque o PP, o partido de Arthur Lira, vai cuidar da comissão de orçamento. O PT, o partido do presidente, o Partido dos Trabalhadores, em contrapartida, ficou com a comissão que tem o maior orçamento de verbas de comissão, de emendas de comissão, que é a Comissão de Saúde, que tem aí em torno de 5 bilhões de reais de emendas aí de comissão. Essa ficou com o PT. E educação, que preserva também, não é isso? A educação ficou com o PL. Ah, com o PL também? Também não foi uma boa notícia. Não foi, porque o governo ele tem, ainda que esteja de alguma maneira mal avaliado ou crescendo esta avaliação negativa, ele tem bandeiras como a educação, o social e a saúde como carros-chefes do seu governo. Se isso cair na mão de oposição, dificulta um pouco mais também. Ou seja, o cenário não está bom, o cenário não está fácil, mas aquela história, dificuldade faz com que as vitórias sejam mais gostosas após. De qualquer maneira, o governo vai precisar sim realmente empenhar pelas relações com o Senado Federal. Parece que o foco continua no Judiciário, até porque teria uma decisão marcada para essa semana, mas eles querem esperar uma decisão do próprio Supremo. Portanto, o Senado mira com relação ao Judiciário, a Câmara ao governo, e essa pesquisa demonstra que o governo vai ter mais trabalho do que se imaginava. É isso aí. Só para a gente completar, né? Isso aí, ontem o presidente Lula se encontrou com os líderes do Senado, quer dizer, então ele também vai fazendo aí o seu trabalho para azeitar essa relação, né? E o Senado resolveu aguardar essa decisão que vai haver hoje aí do Supremo com relação à questão da criminalização do porte de drogas. Exatamente. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E sempre fica aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã. Agora a gente muda de assunto, trazemos para você pesquisa da Genial Investimentos e da consultoria Quest. Divulgaram agora há pouco um novo levantamento, uma pesquisa com avaliações sobre o governo e a atuação do presidente Lula. E a gente traz aqui alguns recortes dessa pesquisa, começando pela aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Em fevereiro deste ano, 51% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente. 46% desaprovavam e 3% não souberam ou não responderam. Sobre a avaliação geral do governo Lula, 35% avaliaram de forma positiva, 28% avaliaram como regular e 34% avaliaram de forma negativa. 3% não souberam ou não responderam. Também temos aqui um outro recorte, analisando a avaliação geral do governo Lula entre os evangélicos. 22% avaliaram o governo como positivo, 27% como regular e 48% como negativo.
3% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre 25 e 27 de fevereiro, com 2.000 pessoas. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Nível de confiança é de 95%. E vamos para análise, com base aí nesses números, conversando com Pedro Duran, Basília Rodrigues e Theo Cury, todos juntos aqui. Opa, vou então olhar para cá, é isso. Então vamos lá. Vou até me levantar para conversar com todos, porque trouxemos aqui alguns recortes. E aí, Basília, vou começar com você que está aqui do meu ladinho. Quando a gente olha no detalhe esses números, a gente consegue trazer o perfil de quem aprova o governo do presidente Lula. São aqueles menos escolarizados, são aqueles mais pobres, também são os mais velhos. E quando a gente olha por região, segue um forte apoio a Lula na região Nordeste, porém uma inversão na avaliação agora, uma mudança de comportamento naquele eleitor do Sudeste. O bom e o ruim se confundem nessa pesquisa no momento em que o número daqueles que dizem aprovar e o número daqueles que dizem desaprovar o governo estão muito próximos. Nunca houve essa diferença tão pequena entre aprovação e desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva desde o início do governo, desde o início do levantamento feito pela Quest. Este é um ponto de alerta, né? A pesquisa deixa vários desafios aí pela frente. Você já conseguiu, só nessa pergunta, Carol, matar algumas dessas sinalizações, mostrar essas sinalizações, matar aí a charada. Tem que reconquistar o eleitor jovem, reconquistar as mulheres e passar a percepção de que Lula se importa com a população, se preocupa com a população para além daqueles que votaram nele. Eu acho que de todas as pesquisas que a gente já analisou até aqui, desde o início do governo, levando em consideração que já tem um ano de gestão, esta é a que aponta os maiores desafios até aqui, porque grupos muito identificados ou que já haviam sido trazidos para o lado de Lula durante a campanha eleitoral, nesta pesquisa eles se mostram distantes. Então você tem jovens e mulheres que diminuíram a sua percepção positiva no que diz respeito ao governo, às entregas do presidente Lula e de seu governo nesta última pesquisa. Mas a gente também tem que lembrar que estes dias, 25 e 27 de fevereiro, coincidem com aumento no número de dengue, aumento de casos aí, episódios de criminalidade, violência no país e também a crise diplomática entre Brasil e Israel. Então, são notícias negativas que colam invariavelmente na figura do governo. O que explica, Theo Cury, esse aumento da desaprovação entre os evangélicos? Lembrando que essa é uma fatia do eleitorado que, em grande parte, não apoiava o presidente da República durante a campanha presidencial. E o que a gente vê nessa pesquisa Genial Quest é o aumento da desaprovação entre esse eleitor. Principalmente, Carol, a defesa pelo governo de algumas pautas progressistas que colidem com o que pensa e defende essa parte do eleitorado evangélico. E chama atenção, porque quando a Quest, na pesquisa, pergunta sobre a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, entre os evangélicos houve um aumento. Era 56% na última e passa para 62%. Então, piora e desgasta ainda mais a avaliação desse setor do eleitorado perante o governo do presidente Lula, perante principalmente não só o governo, mas ao trabalho que o presidente, ele mesmo, está fazendo. Então ainda há muito trabalho pela frente, o governo ainda não conseguiu acertar de que maneira quebrar esse obstáculo, esse desafio que é uma aceitação maior ou uma desaprovação, uma reprovação menor do eleitorado evangélico. Alguns ministros foram designados para fazer essa ponte, como por exemplo o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, mas ainda não há um resultado claro e a gente está vendo que ao longo dos últimos meses, com as respostas que vêm sendo dadas pelo eleitorado, não só não diminui, como ainda aumenta essa desaprovação, essa rejeição ao governo e a forma com a qual o presidente lida com algumas questões da presidência da República na presidência da República. Imagino que alguns posicionamentos, como por exemplo essa posição do governo
de não se posicionar de maneira mais enfática com relação a julgamento sobre descriminalização das drogas no Supremo Tribunal Federal, faça parte também de uma estratégia para não prejudicar a imagem do governo perante alguns setores e, obviamente, não colocar fogo nessa discussão toda, não tensionar ainda mais. Mas ainda há muito trabalho, de fato, pela frente e o governo não está sabendo lidar direito com essa questão. E trazendo mais um ponto, essa pesquisa é realizada entre 25 e 27 de fevereiro. Aquele ato que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi no dia 25 de fevereiro. E naquele ato tivemos ali como início uma oração feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a participação do pastor Silas Malafaia e também uma manifestação, Pedro Duran, que deixou claro o ambiente de polarização que persiste no Brasil. Mais um desafio para o presidente Lula. Quando a gente observa aqui os números da pesquisa Genial Quest, há uma maior desaprovação do governo Lula, do presidente Lula, do trabalho que ele vem fazendo, entre aqueles que votaram em Jair Bolsonaro. E essa desaprovação está numa trajetória crescente. É isso, Carol. A pesquisa Genial Quest acende um alerta, um sinal amarelo para o governo federal e para o governo Lula. Ela mostra várias estratificações da população brasileira onde Lula perdeu espaço ou perdeu a força que tinha em relação ao apoio de seu governo. Sobre a polarização, no entanto, é importante destacar que os levantamentos da Quest mostram muito bem calcificadas duas fatias do eleitorado. Um terço que segue apoiando Lula e um terço que segue apoiando Bolsonaro. E há um terço do eleitorado brasileiro que ainda está em disputa. Nessa pesquisa, o que a gente percebe é que entre 10% a 15% daqueles que votaram em Lula desaprovam Lula e entre 10% a 15% daqueles que votaram em Bolsonaro aprovam Lula. Então, de fato, você tem um pequeno pedaço desse eleitorado que acaba mudando de ideia pós-segundo turno, mas você tem o apoio ainda muito calcificado, Carol. Para mais detalhes dessa pesquisa, você pode conferir no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br e análise com a gente aqui na nossa programação, com a Basília, com o Theo e com o Pedro. Obrigada aos três.